Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Enquanto continua o isolamento social, vamos continuar as nossas aulas aqui pelo KiTutor. Quero que vocês me contem se esta forma como eu estou passando o conteúdo para vocês está eficiente ou não, porque eu tenho entrado lá na nossa sala de aula e não tem quase nenhum comentário, 1, 2 alunos no máximo comentando. Preciso saber se vocês estão assistindo às aulas, se vocês estão compreendendo, se vocês têm dúvidas ou não, porque eu reconheço que direito ambiental não é fácil, principalmente quando está chegando no final do curso, no 10º semestre. Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Se acharem que não é conveniente fazer no KiTutor, podem mandar no WhatsApp sem problema nenhum, ok? Para que vocês possam realmente não ficar com dúvida. Por quê? Em decorrência da faculdade não ter decidido sobre antecipar as férias ou não, isso quer dizer que todo o conteúdo dessas aulas serão considerados como matérias dadas. E no momento adequado, a instituição vai decidir qual vai ser a forma de avaliar vocês, qual vai ser a forma de fazer as provas. Então, todo esse conteúdo é como matéria dada, matéria já ministrada. Então, vocês não podem ficar com dúvidas, precisam realmente estar me ajudando a entender se vocês estão me entendendo. Hoje eu também estou colocando a lousa, tá? São 2 lousas hoje. Eu estou colocando a imagem da lousa 1 e da lousa 2 e também depois uma imagem com as 2 lousas juntas. O ideal é que vocês façam igual nós fazemos na sala de aula na faculdade. Anotem as informações de lousa, deixem os espaços e vão preenchendo esses espaços de acordo com as minhas explicações. Eu sei que vai ter uma horinha chata da aula de hoje, que vamos precisar fazer um ditado mais pequeno, o suficiente para você entender do que é que nós estamos falando, tá legal? E na hora correta eu vou lhe avisar. Então é importante que você tenha, de fato, as anotações de lousa já escritas no seu caderno, para que você possa inserir as informações e tenha espaço nesse seu caderno, mesmo que seja após as explicações de lousa, para você escrever o que eu vou ditar no finalzinho dessa aula. Bom, hoje nós vamos trabalhar neste tema: tutela jurídica do meio ambiente. Esse tema, ele é muito importante porque ele é um divisor de águas entre a tutela jurídica nacional e a tutela jurídica internacional. Na verdade, como temos uma área territorial muito extensa e temos vários recursos naturais, o Brasil sempre precisou cuidar dessa sua tutela jurídica do meio ambiente, porque nós temos muitos recursos a serem explorados, e essa é a problemática. O controle dessa exploração destes recursos. Por quê? Nosso país é capitalista, e por ser um país capitalista, nós devemos incentivar o desenvolvimento. E o país se desenvolve através da sua indústria. E como então eu vou fazer desenvolvimento com preservação ambiental? Essa é uma maneira complicada de equilibrar a balança, porque eu preciso que o país se desenvolva, que gere renda, que gere empregos, que gere portas para que a economia possa deslanchar. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso proteger os recursos naturais de forma sustentável, ou seja, de forma a eles não se esgotarem, porque sabemos que muitas vezes, esgotando algum dos recursos naturais, será de maneira irreversível, não vai ser possível voltar atrás. Então, por isso que nós temos uma vasta quantidade de legislação ambiental nacional para a proteção dessa extensa área territorial e de todos esses recursos naturais que nós dispomos. Então, veja só, dentro dessa tutela jurídica do meio ambiente, um dos problemas muito sérios que surge é a degradação ambiental. O que é degradar? É alterar o meio ambiente da maneira como a mãe natureza o fez. Alterar de maneira proposital, de maneira a mudar as suas circunstâncias naturais,
Isso significa degradação, degradar, alterar a natureza, alterar os recursos ambientais da maneira com a qual eles foram criados. Por quê? Quando surge essa degradação, ela afeta o ser humano diretamente, porque vai afetar o bem-estar, a qualidade de vida das pessoas e pode chegar até a afetar a sobrevivência das pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Um dos assuntos da aula de hoje é sobre poluição. Quando os índices de poluição estão muito altos, pode observar, aparece lá nos jornais da TV aberta e da TV fechada. Olha, vários dias de calor, a baixa umidade, torna-se difícil os problemas para respirar, o controle da poluição, aqueles relógios que andam pela cidade, escritos lá sobre o nível do ar, está sempre regular, dificilmente você vai ver bom e nunca vai ver ótimo, principalmente na cidade de São Paulo, em decorrência do quê? A poluição é um agente de degradação muito sério, porque ele afeta de diversas formas. Quando acaba acontecendo essas situações de diminuir a umidade do ar, o que acontece? Acontecem as ites, renite, sinusite e assim vai. Ou seja, diminuiu a umidade do ar, vão aumentar as doenças respiratórias. Isso afeta a qualidade de vida das pessoas, isso afeta o bem-estar das pessoas. Quando o calor está excessivo, acima do que nós estamos acostumados a suportar, de acordo com a região do país onde nós moramos, nós também teremos o nosso bem-estar afetado, a nossa qualidade de vida afetada. A mesma coisa com o outro extremo, que seria frios. O frio muito elevado, o frio abaixo de zero, por exemplo, em São Paulo, é capaz de matar muita gente, porque afeta até a sobrevivência desse ser humano. Então, quando se fala em degradação, que é a alteração dos recursos naturais, nós estamos envolvendo diretamente a sobrevivência do ser humano. Nós precisamos controlar a degradação, controlar os níveis de poluição, para que a gente consiga manter, pelo menos de forma regular, o bem-estar, a qualidade de vida e a sobrevivência do ser humano. E quando se afeta alguns elementos dessa degradação, vão afetar só o ser humano? Não. Vão ser afetados diretamente as espécies de fauna e de flora, animalzinho e florzinha, porque eles também precisam de níveis adequados para a sua sobrevivência. Então, a degradação é um elemento ambiental muito sério, é um elemento que precisa ser controlado, precisa ser efetivamente policiado, fiscalizado, porque de acordo com os níveis de degradação vai ser muito difícil voltar atrás. Quer ver? Por exemplo, um córrego que esteja recebendo produtos químicos há muitos anos, esteja recebendo lixo domiciliar, esteja recebendo resíduos, e este córrego vai perdendo as suas condições naturais. A água já perde os seus níveis de oxigênio, com isso vai afetar os peixes, a flora marinha, a flora daquele rio, vai afetar a fauna, os animais que ali bebiam daquela água, e às vezes, e muitas vezes, nós não vamos conseguir reverter este quadro, fazendo com que aquele rio, aquele córrego, aquele adjacente se torne saudável novamente. Tamanho nível de degradação. E aí vem uma responsabilidade direta do município, porque o município precisa cuidar de todos os recursos naturais disponíveis no seu território. Por isso que é interessante essa maneira de se organizar o país, dando a responsabilidade da União, do Estado e do município, porque o município ele tem a responsabilidade da sua área territorial de estar fazendo a fiscalização, de estar colocando agentes na rua de controle para que a gente consiga manter esses níveis de degradação a níveis toleráveis. É até engraçado usar essa expressão, níveis toleráveis de degradação? Sim, com certeza. Agora, veja só,
quando se entra nesse processo de degradação, existem alguns elementos que a gente pode destacar aqui que vocês vão identificar. Que é, por exemplo, se eu tenho a degradação de recursos naturais, o ar e o clima, isso significa que a atmosfera está sendo degradada. Então, eu tenho altos níveis de poluição, o que vai afetar o clima. E por que o clima é importante? Brasil, quais são as nossas melhores moedas de troca? A agricultura e a pecuária, que estão diretamente ligadas às forças climáticas, em especial a agricultura. A agricultura é muito movida pela mudança das estações, pelo período de sol, pelo período de chuva, pelo período de estiagem, períodos de seca. Isso é muito importante porque, através da agricultura e da pecuária, é que podem chegar os produtos nos centros urbanos para que nós possamos consumi-los e possamos nos alimentar. Certo? É o que chega na feira, no sacolão, no varejão, no supermercado, no açougue, na avícola. Tem uma série de desdobramentos. Então, na verdade, quando eu tenho uma alteração, uma degradação da atmosfera, eu tenho um problema relacionado aos recursos naturais, o ar e, consequentemente, o clima. Quando eu tenho uma degradação da hidrosfera, eu vou ter aqui a degradação diretamente acontecendo nos rios, nos lagos, nos oceanos. E aqui essa degradação, ela vai atingir os itens, as espécies de flora e as espécies de fauna que vivem nos rios, nos lagos e nos oceanos. Por isso é necessária a degradação. Necessário controle da degradação. Se eu tenho a degradação acontecendo na litosfera, quer dizer que outro recurso natural estará sendo afetado, que é o solo e o subsolo. E o que é importante? Nós precisamos de todos esses recursos. Precisamos do controle da poluição no ar, precisamos que as temperaturas não fiquem muito afetadas em decorrência da poluição para não afetar o clima. Nós precisamos de todo o setor da hidrosfera, rios, lagos, oceanos, para manter o equilíbrio ambiental. Nós precisamos do controle de poluição do solo e do subsolo, porque é nisso que a humanidade se baseou para se desenvolver. Nos desenvolvemos nas cidades, para as cidades crescerem. No passado começaram pequenas aldeias, pequenos pontoados, cidadelas, até virarem cidades, e outras viraram metrópoles, como São Paulo. Isso quer dizer que lá existiu o quê? A natureza, os recursos naturais do jeito que a mãe natureza os fez. E assim eles foram sendo alterados de maneira que eles pudessem ser suprimidos, retirados, e aos poucos a cidade pudesse ser desenvolvida. Mas sempre coube ao município, sempre coube ao governo municipal que tivesse o controle de o quanto poderia ser retirado para se desenvolver a cidade. Por isso, a necessidade de manter os parques públicos, as praças, as áreas verdes nos bairros, certo? A maior parte dos bairros da nossa cidade, por exemplo, Guarulhos, é de zona mista, ou seja, eu posso ter residência e posso ter comércio. E vocês podem observar pelas ruas, principalmente as avenidas, que uma boa parte delas concentram um canteiro onde temos vegetação. Porque nós temos as árvores, as folhas, os arbustos, é só para embelezar? Não, não é. Há uma necessidade constante. Sabe aquele servicinho que a professora de ciências ensinava lá no antigo ginásio, hoje chama Fundamental 2, aquele servicinho da fotossíntese, que é o trabalho das árvores? Eles são filtros naturais de poluição. A árvore, daquele serviço da fotossíntese, estão lembrados? Ele concentra o CO2 e libera o oxigênio. E isso é extremamente importante, por isso a exigência das áreas verdes.
Se eu tenho solo, eu tenho subsolo, eu não posso ter aterros sanitários em qualquer lugar, nem em qualquer área. Eu tenho que ter áreas propícias para que o lixo, que seria aquele lixo domiciliar, algo que não se pode aproveitar, seja descartado. Tem a preocupação com os resíduos de saúde, os RRS, que são aqueles descartados de hospitais, de clínicas, laboratórios, consultórios dentários. Eu não posso jogar esse lixo em qualquer lugar, porque ele não é reaproveitável, ele não é reciclável. Eu preciso de locais adequados para acondicioná-lo. Então, com certeza, será que o solo, o subsolo, podem receber esses elementos diretamente? Não precisam de um tratamento? Eu tenho grande vontade de, a hora que a gente voltar, pedir para vocês um trabalho sobre aterros sanitários. Na verdade, o meu interesse é solicitar um trabalho sobre como vivem as famílias que buscam seu ganha-pão no lixão. Eu não sei se vocês já viram isso em algum momento. Até eu gostaria de lembrar uma coisa para vocês. 10º semestre tem aquelas benditas horas complementares para vocês estarem completando, né? Para fechar essa carga horária do grupo 1 e o grupo 2. Pelo que eu sei, o TCC preenche 100 horas do grupo 1, ficam faltando umas 30, e depois tem de 30 a 140 para o grupo 2. Grupo 3 eu não consigo ajudar porque são trabalhos feitos fora da faculdade, um curso, uma palestra, uma visita. Então, esse eu não consigo ajudar. Mas no grupo 1 e no grupo 2, se vocês quiserem fazer trabalhos de pesquisa sobre vários temas ambientais, que eu mesma dou dica nas aulas, vocês podem fazer, que eu posso atribuir horas. E essas horas podem ajudar vocês a fechar essas obrigações que vocês têm. Aproveita esse período de isolamento, que talvez você tenha um pouquinho mais de tempo para fazer a pesquisa, e aí eu posso até colocar, na hora da explicação da nossa aula, lá no Kit Tutor, as ideias sobre como fazer o seu trabalho para horas complementares, usando como recurso de pesquisa assuntos de direito ambiental. Assim eu te ajudo com as suas horas complementares e nós nos ajudamos através de termos mais conhecimento sobre esses assuntos. A cada ano que passa, mais problemas ambientais surgem e profissionais da área do direito não podem mais ficar deixando esse assunto de lado, entendendo que isso não tem importância, porque tem sim, principalmente se o seu cliente for um cliente empresa. Eu sempre falo isso para vocês na sala de aula. O cliente empresa, ele precisa muito do apoio do advogado, para saber se de fato ele está cumprindo a legislação nas exigências ambientais. E a maior parte das exigências ambientais estão no controle da degradação. Diminuir, minimizar, compensar de alguma maneira de que forma a degradação está ocorrendo, se ela pode definitivamente deixar de ocorrer, se ela pode minimizar, diminuir, ou se não é possível diminuir, de que maneira compensar isso. E você, como advogado, deve conhecer as legislações ambientais de acordo com a atividade principal do seu cliente empresa. Isso, pouco a pouco, no exercício da advocacia, espero que vocês percebam, porque quem gosta da área do direito civil, do direito empresarial, precisa gostar também do direito ambiental, porque será um plus a mais para você ofertar para o seu cliente empresa, porque ele com certeza vai precisar de orientações do advogado. E o trabalho do advogado é na confiança. Você sai contando da sua vida para qualquer um? Eu não saio. Então, na verdade, o cliente empresa, né, o sócio, o dono da empresa, ele adquirindo confiança em você como seu advogado, ele também vai abrir o leque de problemas, porque as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, elas são problemas em potenciais. Basta você, na condição de advogado, identificar qual é o problema e buscar a saída, e buscar a solução.
E na esfera ambiental, ela está totalmente ligada ao direito empresarial, a questões de direito administrativo e também na tutela criminal, que não é a minha área de atuação, mas eu vou passar as informações necessárias para vocês conhecerem mais ou menos como isso funcionaria, para poderem caminhar, tudo bem? Vamos seguir aqui. Como eu disse a vocês, a degradação, ela, no meio ambiente natural, ela vai afetar vários dos recursos naturais. Aqui separei no macro, né? Seria a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Atmosfera, o ar, hidrosfera, água, litosfera, solo. Tudo bem? Aí vamos falar de um elemento de degradação muito sério, que é o desmatamento. O desmatamento vai cair aqui no problema da destruição. Muitas vezes o desmatamento acontecendo de forma desenfreada, ele destrói as florestas, os cerrados, as caatingas, os planaltos, as planícies, as vegetações no geral. Ah, professora, desmatamento é problema da Amazônia, eu moro em Guarulhos, não vou me preocupar com isso não. Está errado? Porque nós estamos numa cidade que, por incrível que pareça, ainda tem zona rural. Vocês sabiam disso? Se nós pegarmos aqui, saindo da Vila Galvão, a Pedro de Souza Lopes, em direção à Estrada do Cabo Sul, até determinada numeração, é área urbana. Dali para frente, área rural. Se vocês pegarem ali, Jardim Fortaleza, vai lá embora, área de Guarulhos, área rural. Sítio dos Morros, Lagoa Azul, lá para frente do São João, Seródio, temos várias áreas que uma parte já está na divisa da área urbana e outra da área rural. Eu tenho alguns clientes que têm propriedades em Bragança, Mariporã, Pedra Bela, ali em Joanópolis, toda aquela região. Vocês sabem que ali tem muita área rural, tem muita área de chácaras que não estão consideradas em área urbana, estão consideradas em área rural. Se você, por exemplo, eu tenho um caso concreto para contar para vocês. Um cliente do nosso escritório, um cliente muito antigo, inclusive, tinha um sítio com 30 alqueires para vender na cidade de Mariporã. Ele decidiu colocar em 3 imobiliárias na cidade de Mariporã por ser mais fácil ali conseguirem encontrar pessoas interessadas em comprar este imóvel. Mas nós, eu e o meu pai, aliás, meu pai, cliente, advogado desse cliente a vida toda, e eu na assessoria, porque vim na sequência, meu pai tem 45 anos de advocacia e eu já tenho 27. Então, já fazem 27 anos que me espelho no trabalho dele e caminho com ele com vários clientes até hoje. Esse cliente não quis que nosso escritório cuidasse da verificação quando aparecesse alguém interessado na venda, porque a imobiliária é uma ótima captadora para encontrar quem tem um valor para ser investido, um comprador para o imóvel. Mas a parte da documentação, ela cabe a um advogado. E nem sempre essa imobiliária tem um advogado que pode dar este suporte. E nós oferecemos isso para esse cliente, mas ele não quis pagar pelo nosso trabalho. Achou que estava pagando a comissão de venda para a imobiliária e que isso era o suficiente para lhe dar respaldo nesta compra. A imobiliária fez um contrato de compra e venda, recebendo deste pretenso comprador cheques, inclusive cheques pós-datados para o sinal. Fez de maneira arbitrária, neste contrato de compra e venda, uma cláusula dando as chaves do imóvel para o comprador, mesmo sem ter compensado o cheque do sinal. E a partir deste momento começou o tormento deste cliente, porque este camarada pegou as chaves. O cheque do sinal era dali 10 dias, mas ele pegou as chaves no dia que assinaram o contrato. Em 24 horas, ele desmatou todo o sítio, vendeu de maneira ilegal a madeira extraída dali e fez um loteamento clandestino.
Quando foi se verificado tudo isso, tinham passado 2 dias, não se conseguiu rastrear para onde essa madeira foi vendida, não se conseguiu saber para onde essas pessoas tinham ido, porque obviamente elas tinham loteado, deixado os laranjas no local. 25 pessoas já tinham comprado os respectivos lotes por contratos de compra e venda, já tinham pago os sinais e tudo mais, já estava tudo demarcado com aqueles pauzinhos, onde delimita lote, eu acho que vocês já devem ter visto isso. E adivinha como o meu cliente ficou sabendo? Quando foi notificado para comparecer à delegacia, sendo acusado de praticar crime ambiental. Então, não é porque estamos falando de desmatamento que é um problema só de quem vive na Amazônia. Ele é um problema muito próximo, muito perto de nós. Essa chácara, esse sítio deste cliente, aqui na cidade de Mariporã, divisa com a cidade de Guarulhos. E aí deu um problema bem grandão para ajudar este cliente a conseguir mostrar que ele não foi o causador desses crimes ambientais dos quais estavam sendo acusados, e pode ter certeza que ficou mais caro do que se ele tivesse nos contratado para analisar a minuta do contrato de compra e venda. Então, quando se fala em desmatamento, é um problema muito sério na esfera ambiental, porque conforme o nível de desmatamento, ele causa uma transformação muito grande. Tem áreas que se tornam desertos em decorrência da erosão do desmatamento. E assim, nem sempre o reflorestamento é o suficiente para tentar minimizar os prejuízos dessa degradação causada pelo desmatamento. Essas destruições dessas florestas, matas ciliares, cerrados, caatingas, planaltos, vegetação no geral, nem sempre é possível retroceder, voltar ao estado atual. Por quê? Se eu tenho espécies de flora específicas daquela região e que são definitivamente devastadas, eu termino com aquela espécie ali naquela área. Eu disse isso para vocês numa aula, mas eu vou reprisar. Uma professora de biologia me ensinou que quando falamos espécies, estamos falando do grupo. Quando falamos espécie, estamos falando de um indivíduo, de um grupo. Vocês sabem que nós temos madeira nativa. Vocês sabem disso, aprendemos isso lá na escola, lá até o ensino médio. Muitas vezes, quando esse desmatamento causa uma destruição de floresta, essa flora ela vai ser afetada diretamente. E ainda eu tenho que pensar no seguinte: com o desmatamento, a destruição do habitat natural dos elementos de fauna. Para onde vão esses animais que ali habitam, que ali estão acostumados, que ali é o seu ecossistema? Porque vocês sabem que na linha da vida, na fauna em especial, uma espécie depende da outra para a sobrevivência. E muitas dessas espécies precisam dos elementos de flora, dos elementos da florzinha e do animalzinho do seu equilíbrio. Então, isso é muito sério. Quando se usa queimadas, hoje, falando de queimadas, até um assunto legal para vocês pesquisarem, para horas complementares. É proibida a queimada nas plantações de cana-de-açúcar, porque antes se queimava, depois se contratava os boia-frias, que eles iam lá, cortavam e ganhavam pela extensão de cana que eles conseguissem cortar, era a maneira que eles eram remunerados. Desde 2012, a queimada na cana-de-açúcar foi proibida e foi substituída por máquinas. E aí passou-se a dar cursos, né? Profissionalizando este boia-fria para que ele pudesse saber operar as máquinas e parar com esse tipo de queimada para poder extrair a cana no momento correto. Então, aqui, a queimada, eu falei especificamente da cana-de-açúcar, que tem lei sobre isso, proibindo a queimada. Mas posso falar da queimada de uma floresta, por exemplo. Quando há uma queimada numa área verde, seja ela qualquer, pode ser até a da pracinha na frente da sua casa, você vai afetar e vai degradar o solo, o subsolo, a fauna, a flora. Fora que na queimada
o que vai acontecer com o ar? Vai aumentar o nível de poluição. Então, essas queimadas, elas vão trazer destruições de diversos níveis. E o que aconteceu, e ainda acontece muito no Brasil, no começo, quem estuda direito gosta de história, né? No começo, tudo funcionava à base do carvão mineral, que era extraído das suas reservas naturais brasileiras. Sabem que o desenvolvimento se deu à base do carvão, porque só depois que chegou a energia elétrica. Conforme foram se esvaindo as jazidas de carvão mineral, se substituiu o mineral pelo carvão vegetal. E como é que se produz carvão vegetal? Através da queimada de quê? Das árvores. Através da queimada da madeira, eu produzo o carvão vegetal. E isso vem aumentando, né? A exploração indevida, irregular, criminosa, aí aumenta o desmatamento, aumenta essa queimada e afeta vários itens dos recursos naturais em uma degradação que hoje é específica na lei como crime ambiental. E por essa razão é necessário conhecermos, sabermos o que podemos fazer. Sabe aquele vizinho doido que resolve limpar o quintal? E aí ele acha que tem um monte de folha lá e essas folhas estão atrapalhando, então ele quer dar uma limpada. Até derrubei o negócio aqui, fiquei nervosa. Ele quer dar uma limpada no quintal, então ele vai, faz um montinho e aí ele vai e taca fogo. Pode? A esposa dele foi fazer a limpeza no guarda-roupa, achou um monte de revista velha. Aquelas de moda que ela guardava do passado, de noiva quando ela ia casar, achou uma pilha desse tamanho. Em vez de ela rasgar e jogar fora, ela resolveu fazer uma montinha no quintal e tacar fogo. Pode? Não pode. Hoje isso é considerado como crime ambiental em decorrência dos avanços da própria ciência, que entendem que se todo mundo botar fogo no que tem no quintal, os índices de poluição vão tornar o ar irrespirável. E por essa razão, eu não posso fazer isso. Ah, mas meu vizinho faz. Então, liga na polícia, denuncia. E se estiver próximo da sua residência, uma delegacia ambiental, é para ela que você tem que ligar. Porque realmente isso não pode. Tanto em nível mínimo, como no quintal da vizinha, que eu acredito que vocês não fazem isso, e se alguém da família ainda fizer, avisa que não pode fazer, como em um nível máximo aí, onde você tem uma propriedade inteira sendo desmatada de maneira irregular, sendo queimada e assim por diante. É que nós, nesse ritmo maluco que a gente vive, doido para ganhar dinheiro, a gente não pensa de onde as coisas vêm. Mas a base de tudo que nós consumimos hoje, nos dias de hoje, ela tem uma base dos recursos naturais. Por isso que a legislação ambiental avançou tanto nos últimos 10 anos, porque foi necessário se criar regras para a utilização desses recursos, para minimizar esses índices de degradação. Quer ver uma coisa? Esse pedaço da louça, eu começo com poluição. A poluição, abre aí a sua apostila, sabe aquela apostila de legislação que vocês têm lá desde o comecinho? A primeira lei que tem ali é a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, a 6.938/81. Lá no artigo 3º, ele é um artigo de conceitos. Ele vai trazer no inciso 3º o que significa poluição. Eu vou ler para vocês. Achou aí na sua apostila? Artigo 3º, inciso 3º da Lei 6938/81. Poluição. A degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou indiretamente, aqui vai vir a surpresa para vocês. A. Prejudiquem a saúde, a segurança, o bem-estar da população. B. Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. C. Afetem desfavoravelmente a biota. Biota é a fauna e a flora de uma determinada região.
D. Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente. E. Lancem matérias ou energias em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Ah, professora, eu não imaginei que poluição era tudo isso, não. Nem eu. Quando eu li isso pela primeira vez, falei, ué, mas a poluição está em todos os lugares, porque ela vai prejudicar a saúde, a segurança, o bem-estar, ela pode prejudicar as condições das atividades tanto sociais como econômicas, elas vão afetar a fauna e a flora, que é a biota, como nós somos um país muito grande, cada estado tem a sua biota, que é a sua fauna e a sua flora específica, assim como também terá as suas condições de relevo adequadas, o seu folclore, a sua história adequada. Aqui eu tenho que a poluição pode afetar as condições estéticas e sanitárias. Por exemplo, nós temos vários bairros na cidade que não tem saneamento básico. E aí, como é que fica o recolhimento e o tratamento do esgoto? Nós descobrimos há alguns anos aí, nas eleições, que Guarulhos só tem 3% do seu esgoto tratado. E para onde vai o resto? Vou usar uma palavra errada no português, mas nos últimos 10 anos, Guarulhos cresceu para cima. Ou seja, vários prédios, edifícios, condomínios edilícios foram construídos na cidade. Para onde vai o xixi e cocô dessa galera toda? Como é que é tratado o esgoto da cidade? Muitos de vocês sabem que vários bairros que quase não tinham movimento, hoje são bairros mais populosos por conta dos edifícios. Quem mora em Guarulhos há mais de 20 anos, atravessava Timóteo Penteado, da Fernão Dias até o centro, tranquilamente em 8 minutos. Hoje tem dia que você demora meia hora, se você não sabe fazer caminhos alternativos e insistir em permanecer na Timóteo Penteado, você vai passar uma raiva danada. Isso quer dizer que a poluição, ela afeta a vida das pessoas diretamente. Vamos fazer uma anotaçãozinha aí no seu caderno? Fica bravo comigo, não? Só um pouquinho. Anota aí, poluição. Pronto? Então vamos nessa. Poluição. Qualquer modificação das características do meio ambiente. Modificações das características do meio ambiente, de modo a torná-lo impróprio, as formas de vida que ele normalmente abriga, de modo a torná-lo impróprio as formas de vida que nele normalmente abriga. Ponto na linha de baixo. Não interessa saber se a modificação foi na água ou na terra. Se foi produzida por matéria em estado gasoso, líquido ou sólido. Então, se foi produzido por matéria em estado gasoso, líquido ou sólido, ou por liberação de energia. Tudo é poluição. Tudo é poluição. Pois altera a vida dos seres vivos, através de substâncias destrutivas.
Pesado isso, né? Sim. Pesado e necessário de ser sabido. Porque, na verdade, quando se fala em poluição, eu tenho aqui desequilíbrio ecológico, eu tenho perturbação dos ecossistemas, eu tenho alterações de diversas ordens do meio ambiente. E aí essa poluição, acho engraçado isso que eu vou dizer agora, mas tem um fundamento. Tem índices toleráveis de poluição e índices intoleráveis de poluição. Ai, professora, como assim? Vamos dar um exemplo do nosso cotidiano. São Paulo. São Paulo tem um rodízio de veículos, não tem? Por que eles criaram o rodízio? Por uma única razão. Se todo mundo sair com o seu carro na rua, o ar vai se tornar irrespirável. Ninguém vai dar conta de respirar. A quantidade de pessoas com problemas respiratórios será tamanha que o sistema não vai dar conta. Já não está dando conta por causa dessa história do Covid-19, imagine em caráter permanente, que aqui é o caso de uma pandemia, mas se fosse sempre. Então, na verdade, São Paulo instituiu o rodízio de veículos, fazendo a distinção pelo número das placas, para fazer com que diminuísse a quantidade de veículos nas avenidas, ruas, estradas, acessos, e assim conseguisse fazer um controle de poluição. Existe poluição zero? Não. Poluição zero não existe, não. Existem índices de o que é possível suportar e o que não é possível suportar. Então, aí, por isso, a doutrina chamou de poluição tolerável e poluição intolerável. Mais um pouquinho de anotação, não me xinga, não. Anota aí, por favor. Várias atividades podem alterar o meio ambiente. Várias atividades podem alterar o meio ambiente. Exemplo, na linha de baixo, põe aí, exemplo. Concentrações populacionais. Concentrações populacionais. Ou seja, o bairro cresceu de maneira desordenada. A municipalidade não cuidou de abrir as ruas, de fazer as sarjetas, de recolher a água da chuva, de criar o esgoto, de luz elétrica, asfalto e tudo mais. Então, uma concentração populacional desordenada, como é o caso dos bairros irregulares, que nós chamamos de comunidade, no passado eram chamados de favelas. Mas eu não preciso ir a uma favela para ver uma concentração populacional. Eu posso ter bairros que foram se desenvolvendo de maneira irregular, que vão gerar uma concentração populacional que vai causar poluição. Outro exemplo, a indústria e o comércio. Quer ver um assunto legal para fazer pesquisa de horas? Vocês já ouviram falar na logística reversa? É uma lei que fala sobre a obrigação do comércio em criar pontos que a população possa se desfazer daquilo que é reciclável. Como, por exemplo, a empresa, o comércio, nem preciso ditar o nome, mas vende eletrodomésticos. Vocês já viram quanto material reciclável vem envolvido uma geladeira? Ali eu tenho plástico, eu tenho isopor, eu tenho madeira, eu tenho papelão. Então, onde eu vou jogar isso? Eu vou jogar no lixo da minha casa, que vou colocar na porta da minha casa ou no recipiente no meu prédio, aonde a coleta de lixo urbano vai passar e vai levar. Só que tudo isso é reaproveitável. Então, a legislação chama-se logística reversa. Que estes comércios, principalmente esses grandes magazines e comércios que vendem estes produtos que sempre vão estar embalados em uma quantidade grande de material reciclável, que eles criem pontos nos seus estacionamentos, nas suas entradas, em lugares específicos, onde a população possa descartar aquilo que não vai lhe servir, mas que poderá ser reutilizado na indústria. E isso faz com que se tenha, a indústria e o comércio obtenha descontos em algumas tributações em decorrência do reaproveitamento do material.
Mas se não tiver essa forma, a indústria, por exemplo, tiver chaminé, e a chaminé não tiver filtros adequados de acordo com o tipo de produto que ela produz, que ela funde, ela vai causar poluição. E o comércio? O comércio desenfreado, que não cuida do seu lixo. Eu queria até dar uma colocação para vocês que me causa desconforto a palavra lixo. Só é lixo aquilo que não pode ser reaproveitado. Porque o que pode ser reaproveitado, a lei chama de resíduo. Por isso a política dos 3 R's, vocês sabem sobre ela? Não? Outra matéria legal para você estar pesquisando para horas complementares. Já observaram naquelas sacolinhas? Quando inventaram a história da sacolinha cinza e depois a sacolinha verde, nunca observaram o que estava escrito em cada uma delas? A cinza era para lixo orgânico e a verde era para resíduo reciclável. Dá uma olhadinha, política dos 3 R's. E essa política, ela vem trabalhar para uma maneira de minimizar os índices de poluição. Porque você descartar de maneira inadequada tanto o lixo orgânico, que é o que você não vai aproveitar, como o resíduo, que pode ser reaproveitável, também gera poluição. Outro exemplo, veículos motorizados. E aí vocês viram, né, essa história do rodízio. Primeiro ficou nos carros, aí depois seguiu para os caminhões, aí se cogita falar das motos, porque todos os veículos motorizados produzem índices de poluição. Outro, a agricultura e a pecuária. Quanto se discute sobre os insumos utilizados na agricultura? Quanto se discute sobre os insumos utilizados na pecuária? Se de fato são necessários, se de fato não são excessivos. Por exemplo, na agricultura. Será que a quantidade de agrotóxicos são utilizados nos produtos de fato não causam problemas, diversidades na saúde da população? Será que sim? Será que não? A ciência vem caminhando em conjunto com a legislação ambiental. E são elementos que a gente não pode desprezar, porque de fato a ciência vem fazendo comprovações muito importantes. E quem é que regula a quantidade de agrotóxicos, fertilizantes e assim por diante os insumos da agricultura? A lei. Então, realmente, também são índices de poluição que podem, né, atividades que podem causar alteração ao meio ambiente. Aí pula uma linha e coloca, por favor, mais um pouquinho. Tais alterações serão consideradas normais ou toleráveis. Tais alterações serão consideradas normais ou toleráveis, não merecendo contenção, com cedilha, tá bom? Não merecendo contenção e repressão, e o combate só deve existir quando esses índices forem intoleráveis. E o combate só deve existir quando esses índices forem intoleráveis e prejudiciais à população. Caracterizando-se uma poluição reprimível. Caracterizando-se uma poluição reprimível. Ponto na mesma linha. Por isso é necessário a fixação técnica e legal, de índices de tolerabilidade. Então, fixação técnica e legal dos índices de tolerabilidade. Ou seja, padrões admissíveis
de alteração do meio ambiente. Padrões admissíveis de alteração do meio ambiente. Em São Paulo, quem é que cuida de estabelecer esses, de maneira técnica e legal, quais são os índices de poluição tolerável? Vocês lembram? Que é o caso da CETESB. Fazer uma pesquisa sobre o trabalho da CETESB também é um tema bem legal para horas complementares, porque é em São Paulo o órgão responsável para estabelecer, através de normativas, fixar de forma técnica e legal quais são os índices de poluição tolerável que o tipo de fábrica, de indústria, de comércio pode produzir. E quando se fala de poluição, nós vamos falar de poluentes. Xinga eu não, faz mais uma anotação aí. Põe aí, poluentes. Poluentes são qualquer substância sólida, líquida, gasosa, então qualquer substância sólida, líquida, gasosa, ou em qualquer estado da matéria que gere poluição. Então, sólido, líquido, gasosa, ou qualquer estado da matéria que gere poluição. Vírgula, assim, todo fator de perturbação, das condições ambientais, são considerados poluentes. O assunto poluição, ele é muito extenso, ele é um assunto denso, porque ele está relacionado a muitas coisas que nós já estudamos e vamos estudar. Por exemplo, quando nós falamos na última aula sobre as unidades de conservação de uso sustentável, uma boa parte delas tem regras para entrada, saída, visitação, pesquisa científica, para uma série de elementos. Por que essas regras são criadas? Para minimizar a degradação, para minimizar a quantidade de poluentes que possam ser emitidos. Professora, como uma visitação da escola pode gerar poluição, pode gerar degradação? É? Você já viu se essa molecada aí realmente guardou o seu próprio lixo? Ou se largou pelo meio do caminho? E a molecada pisou no pé da árvore, quebrou galho, saiu arrancando muda, saiu brincando de pega-pega em cima de mudas de plantas que estão sendo ali estudadas numa parte de um horto florestal? Não tem? E a quantidade de ônibus que trouxe essa molecada? Aonde é que eles ficaram? Realmente ficaram numa área específica para automóveis que não chegasse até o ponto de trazer degradação àquele parque, aquela área de visitação? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Isso é direito ambiental puro. Isso é legislação, isso é regra, é norma, é regimento, e isso está totalmente relacionado ao que gostamos de fazer. Pensa num profissional burocrático. Esse é o advogado. Esse é o cara que gosta de ler normativa, gosta de ler legislação, lei complementar, medida provisória. Agora é a hora. Agora é a hora das medidas provisórias. De manhã é uma quantidade, até anoitecer já tem várias outras. Então, aqui, quando se fala dessa questão dos índices de poluição, estão ligados a tudo que pode acontecer. Feira livre, exposições, tudo que pode acontecer. Aí, estamos falando bastante do Brasil hoje, né? Em decorrência dessa quantidade grande de recursos naturais que nós temos, área territorial. Aí nós vamos falar agora na esfera mundo, e eu vou dar continuidade nesse assunto com vocês na próxima aula. Temos a Declaração de Meio Ambiente, que ela aconteceu lá em Estocolmo, em 1972. Nesta reunião, que é considerada a primeira reunião ambiental em caráter internacional, nessa reunião se reconheceu 26 princípios ambientais que prolongaram que já estavam definidos na Declaração Universal de Direitos Humanos.
Quem teve direitos humanos comigo estudou essa declaração, estão lembrados disso? Alguns princípios já estavam definidos na Declaração Universal de Direitos Humanos, que é da década de 40, certo? E depois eles foram reconhecidos e prolongados, aumentado o número de princípios aqui em Estocolmo, em 1972. 20 anos depois, vem acontecer a ECO 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, aonde se criou o que a gente vem desenvolvendo desde o comecinho das aulas com vocês. O princípio do desenvolvimento sustentável e o meio ambiente. De que maneira as políticas devem ser criadas para permitir que se desenvolva o município, o estado, o Brasil, mas se cria um equilíbrio entre o meio ambiente e esse desenvolvimento. Por isso que surge a palavra sustentável. A sustentabilidade está em usar os recursos naturais sem esgotá-los, apenas preservando-os. E com isso surge o Protocolo de Kyoto, em 1997. Lá em 97, 39 países desenvolvidos se reuniram e criaram medidas de decisões, né? Esses governos tomaram decisões, umas medidas bastante enérgicas, no sentido de diminuir a emissão dos gases do efeito estufa, que inclusive o Brasil assumiu um compromisso nessa ocasião, que é o desenvolvimento da energia limpa. Esse assunto a gente vai dar prosseguimento a ele na nossa próxima aula. Mas hoje eu dei vários toques de alguns temas que vocês podem usar para horas complementares. E eu vou escrever lá na nossa página da aula como vocês podem fazer esse trabalho sobre temas ambientais para horas. Espero que tenham gostado da aula, que tenham achado interessante essa questão de falarmos de poluição, principalmente entendendo essas questões do tolerável e do intolerável, e nós vamos dar continuidade a isso na nossa próxima aula. Um abraço bem carinhoso e até a próxima aula. Beijo para todo mundo. Obrigada, viu?